O milionário barbeiro aprende uma lição inesperada com a mendiga negra na barbearia e chora. Rodrigo era o rei da pequena cidade de Nova Esperança. De seu trono de couro preto na barbearia que custou uma fortuna, ele exibia opulência a cada corte de cabelo. As paredes eram adornadas com espelhos reluzentes e lâmpadas douradas que piscavam como estrelas em uma noite de gala. O aroma de produtos caros flutuava no ar, enquanto ele se cercava de clientes da alta sociedade, todos ostentando roupas de grife. Conversas superficiais recheavam o ambiente. Quem comprou o carro mais novo? Quem foi a melhor estilista da temporada? Para Rodrigo, tudo era controle e aparência, mas sua vida de glamour e poder era placidamente abalada em uma sexta-feira ensolarada, quando Samuel, um mendigo de presença marcante, entrou em sua barbearia. O estalo da porta escandalizou a sala. O som ecoou, quebrando a rotina e atraindo olhares desconfiados. "Eu só quero um corte de cabelo", disse com uma voz calma, mas firme. Rodrigo hesitou. O que os clientes pensariam? O que as redes sociais diriam? Entretanto, algo no olhar de Samuel despertou uma curiosidade inesperada. Com relutância, ele acenou para que o homem se sentasse na cadeira. Enquanto Rodrigo preparava as ferramentas, Samuel começou a contar sua história. Ele era um ex-empreendedor, um homem que havia construído um império de pequenas lojas. Mas um golpe financeiro devastador o despojou de tudo. Rodrigo ouviu paralisado a narrativa angustiante de alguém que tinha sido como ele, alguém que conhecia o gosto da riqueza. O coração de Rodrigo parecia apertar, e pela primeira vez ele se questionava sobre a fragilidade do seu próprio castelo de areia. As horas passaram e a conversa fluiu como um rio. Rodrigo nunca havia revelado tanto sobre si mesmo. Sua infância, repleta de dificuldades e anseios, emergiu na conversa. Ele começou a ver Samuel não mais como um mendigo, mas como um reflexo distante de suas próprias inseguranças e sonhos, agora desvanecidos. O que antes eram apenas vestes e posses, agora se revelavam camadas de história, dor e resiliência. No entanto, o destino era mais cruel do que Rodrigo poderia imaginar. Pouco depois de Samuel deixar a barbearia, um grito cortante ecoou pela cidade. Um crime trágico. Um ataque a um amigo próximo de Rodrigo abalou as estruturas da alta sociedade. Agora, Rodrigo se via em um dilema moral. De um lado, a lealdade ao seu mundo superficial. Do outro, a possibilidade de se unir a alguém que, em um momento de vulnerabilidade, lhe mostrou um novo caminho. Lá, em sua poltrona de couro, Rodrigo ficou em silêncio. O peso do que acontecera parecia maior do que qualquer... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O que Rodrigo não sabia era que a vida estava prestes a lhe dar um golpe ainda mais duro. Ele ficou em silêncio, perdido em seus pensamentos, questionando suas escolhas. Mas o destino, com suas artimanhas, não tinha acabado de brincar. Cerca de 1 hora depois do incidente, sua barbearia estava em um redemoinho,
de murmúrios e olhares preocupados. Um alvoroço. A porta se abriu com um estrondo, e um grupo de homens vestindo roupas escuras e com expressões ameaçadoras entrou. Rodrigo Figueira, um deles gritou, ecoando na barbearia. O nome dele se transformou em um sussurro agressivo entre os clientes bem vestidos. Saia daqui, somos da segurança pública. Temos que falar com você. O milionário barbeiro sentiu um nó na garganta ao ver os homens puxando um papel que parecia um mandato. O que estaria acontecendo? O pânico começou a tomar conta da sua mente, enquanto as faces à sua volta se tornavam pálidas, incrédulas. Sobre o que é isso? Ele perguntou, tentando manter a compostura. Mas a voz saiu quase como um sussurro. Você está sendo investigado por lavagem de dinheiro, e sua barbearia também está sob suspeita. Precisamos dos seus registros financeiros e quaisquer documentos relacionados. A frase pesada pairou no ar, sufocando a atmosfera de descontração. Os clientes, que antes desfrutavam da vida luxuosa, agora trocavam olhares apavorados. O quê? Uma acusação gravíssima como essa? Como isso poderia estar acontecendo? Rodrigo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Foi então que uma mulher entrou abruptamente na barbearia. Os olhos dela estavam ardendo de emoção e fúria. Rodrigo a reconheceu instantaneamente. Era Luísa, uma antiga colega de escola. Ela tinha o mesmo olhar penetrante que ele lembrava dela, mas agora ela parecia uma força da natureza. Rodrigo, precisamos conversar, é urgente, disse Luísa, ignorando os homens que a cercavam. Você não entende, Rodrigo. O que você sabe sobre Samuel? Você precisa ouvir. Ela estava ofegante, mas havia uma determinação nos seus olhos que Rodrigo não podia ignorar. Samuel, o mendigo? O que você tem a ver com ele? Perguntou confuso. Ele não é quem você pensa que é, Luísa gritou, seu tom tão intenso que fez todos se calarem. Ele é seu pai. A revelação atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Seu pai? A figura que ele nunca quis conhecer, a história que ele tinha enterrado, sob camadas de riqueza e superficialidade. Ele sempre soube que o pai tinha desaparecido, mas nunca imaginara que pudesse ser alguém assim. O que você está dizendo? Ele tentou se defender, mas as palavras não saíam. As revelações, as conexões, a vida que ele levava. Tudo começou a girar como um vórtice incontrolável. Samuel, ele é um homem que foi perseguido por um passado que você desconhece. E agora você poderá perder tudo por causa disso. Luísa exclamou, com lágrimas escorrendo em seu rosto. A barbearia, que antes era o símbolo do seu poder e controle, agora parecia um labirinto de mentiras e confrontos. Rodrigo olhou para os homens da segurança, cúmplices de um destino iminente e inescapável. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, e o rosto de Samuel, com sua expressão marcada pela dor e luta, veio à sua mente. Ele já não era mais apenas um milionário barbeiro. Agora, ele era alguém à beira do abismo, prestes a descobrir um passado que poderia arrastar sua vida e sua barbearia para um colapso total. As luzes da barbearia piscavam e a tensão pairava no ar. O que aconteceria agora? Como ele enfrentaria tudo isso? A única coisa que Rodrigo sabia era que carregava um peso imenso nas costas. E a jornada estava apenas começando. Rodrigo ficou paralisado, as palavras de Luísa ecoando em sua mente como um sino de alarma. O que ela estava dizendo tornava tudo confuso e doloroso. Seu pai? Um mendigo? A raiva, a vergonha, tudo misturado em um turbilhão que quase o fazia perder o equilíbrio. Mas não havia tempo para processar. A barbearia agora era um caldeirão de tensão.
Os homens da segurança pública estavam nervosos, mas atentos. Rodrigo sentiu a pressão crescer no peito. O que ele faria agora? E a revelação de Luísa? Ele mal tinha tempo para dar sentido ao que estava acontecendo, quando um grito cortou o ar. Socorro! Ele está aqui! A voz vinha de fora, alta e desesperada. A porta da barbearia se abriu com um estrondo, e em um instante, o homem foi empurrado para dentro. Era Samuel, com os cabelos ainda desgrenhados e uma expressão de pânico que fazia seu coração saltar. Samuel, o que aconteceu? Rodrigo perguntou, a confusão se misturando a uma preocupação inesperada. O mendigo olhou ao redor, sua respiração rápida e ofegante. Eles estão atrás de mim. Eu não sei por quanto tempo consigo escapar, disse, olhando para os homens de preto com medo nos olhos. Antes que alguém pudesse reagir, uma sirene ressoou do lado de fora, e mais homens de terno apareceram, bloqueando a saída. O barulho aumentou, as vozes se entrelaçando em uma cacofonia de medo e confusão. Os clientes começaram a sussurrar entre si, observando toda a cena como se fossem espectadores de um filme de terror. Rodrigo tentou entender. Samuel, quem está atrás de você? O que está acontecendo? A pressão aumentava na sala. Ele sentia um nó se formando na garganta. Com um olhar de desespero, Samuel virou-se para Rodrigo. É a máfia. Eles querem se vingar de mim por algo que eu não fiz. Eu tinha um negócio, um plano que pode mudar tudo. E eles sabem disso. Os olhos dele estavam cheios de uma intensidade que Rodrigo nunca tinha experimentado antes. E então, aconteceu. Um dos homens da segurança pública, que parecia mais nervoso do que os outros, derrubou um papel que saiu voando de sua mão. Quando Rodrigo se abaixou para pegar, sua visão foi tomada por uma imagem que fez seu coração parar. Era uma foto de Samuel, e com um olhar idêntico ao seu. Ele não é apenas seu pai, gritou Luísa, desfazendo o silêncio tenso. Vocês dois são irmãos. Ele precisa de você para entender o que aconteceu. O choque percorreu cada fibra do corpo de Rodrigo. Tudo o que ele pensava saber, todos os desígnios que desenhou na sua mente sobre sua vida, agora começavam a se desvanecer. A confusão aumentou. Outras pessoas começaram a chegar, e a barbearia tornou-se um centro de caos. Rodrigo não conseguia pensar. Ele olhou de Samuel para Luísa, e em um momento de clareza, compreendeu o peso da verdade que estava prestes a desmoronar tudo aquilo que ele conhecia. A sirene zunia ao fundo, o clima de tensão pulsava, e no meio do tumulto, a porta das traseiras se abriu. Alguém mais estava entrando. Rodrigo virou a cabeça e, para seu horror, reconheceu o indivíduo. Era uma figura que ele nunca esperava ver novamente. Naquele instante, tudo o que parecia claro agora estava envolto em sombras. O que você está fazendo aqui? Rodrigo disparou, mas já sabia a resposta. O mundo perfeito da barbearia estava desmoronando ao seu redor, e uma nova verdade obscura estava prestes a ser revelada. A única coisa que ele sabia era que a vida, com suas voltas inesperadas, estava prestes a se transformar de maneira que ele nunca poderia imaginar. Rodrigo ficou paralisado, as palavras de Luísa ecoando em sua mente como um sino de alarme. O que ela estava dizendo tornava tudo confuso, escuro e doloroso. Seu pai, um mendigo? O turbilhão de emoções quase o derrubava, mas não havia tempo para processar. A barbearia agora era um caldeirão de tensão. Um homem estava entrando. Era um rosto que Rodrigo nunca esperava ver. E silêncio, seu estômago se contorceu ao reconhecer Jorge, um antigo amigo de faculdade. Jorge tinha uma história nada comum.
Ele era uma alma inquieta, sempre em busca de algo maior, sempre distante. Agora, ele estava ali, com uma expressão que misturava alívio e pânico. Rodrigo, você precisa saber! Jorge gritou, rompendo o caos. A situação é crítica. Estou aqui porque Samuel. Ele tem informações que podem mudar tudo. Rodrigo franziu a testa, confuso. Do que você está falando? O que Samuel tem de tão importante? Jorge passou a mão pelo cabelo, visivelmente agitado. A máfia, eles não querem apenas se vingar. Eles estão atrás de um segredo. Algo que envolveria todos nós, inclusive você. O barulho da sirene se intensificou do lado de fora. E a tensão dentro da barbearia era palpável. Rodrigo olhou para Samuel, que estava cada vez mais pálido e assustado. A conexão entre eles parecia tão frágil quanto uma teia de aranha, prestes a se romper. Segredo? Que segredo? Rodrigo perguntou, sua voz tremendo. Samuel não é só seu pai. Ele também é o herdeiro de uma fortuna. A fortuna de uma família poderosa que foi destruída. E a máfia quer o controle disso a qualquer custo. Jorge exclamou, enquanto os homens da segurança começavam a olhar em volta com expressão de crescente inquietação. O coração de Rodrigo acelerou. Ele estava prestes a descobrir que a vida que levava era baseada em mentiras. Mas a verdade era muito mais sombria do que havia imaginado. A máfia quer o quê? O que está acontecendo realmente? A necessidade de respostas era urgente. É mais profundo do que você pensa. Seu avô esteve envolvido em um esquema obscuro. Quando Samuel desapareceu, ele levou segredos que podem incriminar toda a família. Jorge respondeu, quase ofegante. E agora eles voltaram. Estão prontos para se vingar de qualquer um que esteja ligado a isso. Rodrigo sentiu um tumulto de emoções. Tudo o que ele acreditou, tudo o que considerava seguro, agora parecia uma caixa de Pandora prestes a se abrir. O desespero tomou conta dele. Ele olhou para Samuel, que estava quase desmaindo, e para Luísa, que estava em choque, tentando assimilar o que Jorge acabara de revelar. Se você não se afastar disso, Rodrigo, você pode perder tudo. E todos ao seu redor. Jorge disse, sua voz tensa. Os rostos dos clientes se tornavam cada vez mais pálidos, com os murmúrios aumentando em um crescendo de medo. No instante seguinte, as luzes da barbearia começaram a piscar, um sinal inquietante do caos que se aproximava. Rodrigo hesitou. A única coisa que ele sabia era que nada poderia ser como antes. As revelações o deixaram em uma encruzilhada. Ele deveria salvar a barbearia, seu império, ou correr para proteger seu pai, ou quem sabia, seu irmão? Então, um estrondo ressoou da porta da frente. Os homens da máfia estavam ali, intensificando a ameaça que pairava no ar. Sem pensar, Rodrigo deu um passo à frente, decidido. Samuel, Jorge, todos para trás! Ele gritou, tentando proteger os que ainda estavam ao seu redor. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o som de passos pesados se aproximou, e uma voz familiar cortou o ar. Rodrigo, você realmente acha que pode sair dessa tão facilmente? Era Marco, seu antigo sócio, que ele tinha abandonado no passado. A traição estava de volta, e agora tudo parecia um pesadelo, em que cada escolha poderia custar tudo. Rodrigo olhou para o rosto de Marco, e por um breve momento, tudo fez sentido. Ele se lembrou de segredos, de traições e de uma relação que se desfez em fumaça. O que mais, ele não sabia. Agora, a verdadeira batalha começava. Quem era amigo e quem era inimigo? Ele estava prestes a descobrir. Rodrigo olhou para Marco, o velho sócio que ele pensou ter deixado para trás.
O caos na barbearia parecia se intensificar, como se o ar ao seu redor estivesse carregado de eletricidade. Marco sempre teve jeito para se meter em confusão, mas agora era diferente. A tensão no rosto dele só aumentava o medo que dominava Rodrigo. "O que você está fazendo aqui?" Rodrigo disparou, as palavras saindo em um sussurro tremido, mal conseguindo acreditar que aquele homem estava novamente em sua vida. Os olhares dos clientes atravessavam Rodrigo, questionando se ele poderia realmente enfrentar a tempestade que se aproximava. Com a sirene ressoando, a barbearia parecia um campo de batalha, e tudo estava prestes a desmoronar. "Rodrigo, precisamos falar", Marco insistiu, mas a voz dele ecoou surda em meio ao tumulto. "Não é só sobre a barbearia, é sobre você." "Sobre mim? O que mais você poderia saber que já não sei?" A raiva estava em seu tom, mas Rodrigo não podia ignorar a sombra de preocupação na expressão de Marco. Foi então que um estrondo reverberou pela sala. A porta da frente se abriu com força, e uma figura se lançou para dentro. Era Samuel, e seu rosto estava pálido como um lençol, transparecendo terror. "Precisamos sair daqui! Eles estão vindo!" Ele olhou desesperado, e o coração de Rodrigo afundou num mar de incerteza. "Quem está vindo?" "O que você sabe?" Rodrigo questionou, mas a voz dele só mergulhou em um labirinto de pânico. "É isso que eu preciso dizer. A máfia." Samuel começou, mas foi interrompido por um grito vindo de fora. As portas começavam a tremer, e um grupo de homens com expressões ameaçadoras avançava em direção à barbearia. Era como se o mundo tivesse desacelerado ao redor deles. "Samuel, você precisa falar agora!" Marco gritou, o desespero agora nítido em sua voz. A tensão se espremia entre os presentes, como um fio prestes a romper. Foi quando a revelação caiu como uma bomba. "Meus pais, eles não eram quem você pensa. Eles estavam envolvidos em algo muito maior. Eu não sou só um mendigo. Eu sou o verdadeiro herdeiro do que sobrou. E essas pessoas não vão descansar até que eu seja liquidado." A cada palavra de Samuel, a verdade paralisava Rodrigo mais e mais. As peças que estavam se encaixando na mente de Rodrigo não faziam mais sentido. A máfia queria Samuel, mas por quê? E o que isso tinha a ver com o passado sombrio de sua própria família? A conexão entre eles parecia mais do que apenas um encontro casual. E então, outro sangue-frio grito cortou o ar. Foi nesse momento que uma mulher entrou. A chuva ao fundo batia forte, saltando pelas janelas da barbearia, enquanto um raio iluminava a sala. Rodrigo virou a cabeça, e seu coração quase parou. Era Mariana, a mulher que ele nunca conseguiu esquecer, mas que também havia perdido de vista em meio à sua vida de glamour. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto ela se aproximava com pressa. "Rodrigo, você não entende. Eles estão mentindo para você. Eles são seus primos. A máfia é da sua família. Por muito tempo, você viveu nas sombras de algo que nunca soube." O que ela disse cortou mais fundo do que qualquer faca. A sala mergulhou em um silêncio gelado. A única coisa que Rodrigo conseguia ouvir era o seu coração batendo descompassado. Todo o seu mundo, tudo o que conhecia, agora estava em ruínas. A barbearia, que havia sido seu reino construído com esforço e suor, agora era um palco de traição e revelações. Rodrigo olhou ao redor, em busca de algum apoio, mas todos tinham seus olhares fixos no chão, incapazes de suportar o que acabaram de ouvir. Como ele poderia ter acreditado que a herança que representava sucesso e poder
não era mais do que um manto tecido com mentiras. Suspeitas e medos começaram a crescer dentro dele. E se Samuel realmente estivesse certo? E se os homens que estavam do lado de fora viessem atrás dele também? Nesse turbilhão de emoções, tudo estava prestes a se agravar. A única pergunta que rondava sua mente era: quem realmente eram seus amigos e quem estava ali para traí-lo? Rodrigo sentiu a camada de controle que sempre acreditou ter em sua vida começando a desmoronar. A pressão aumentou, e quando ele sai da barbearia, seria um homem completamente diferente. O que ele faria a seguir? As revelações o deixaram em uma encruzilhada, e a única certeza que ele tinha era que tudo estava prestes a mudar. E ele estava no meio de uma tempestade que mal poderia imaginar. Rodrigo estava paralisado. As palavras de Mariana ecoavam em sua mente. Cada sílaba, uma facada. A máfia era da sua família? Ele olhou ao redor. A barbearia se transformando em um labirinto de desespero. O ar estava pesado e a tensão pulsava. Samuel, com a expressão marcada pela dor, parecia mais vulnerável do que nunca. E Jorge, ao seu lado, agora tinha os olhos arregalados. O que mais eles estavam escondendo? De repente, tudo explodiu. Um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora. As portas da barbearia foram arrombadas com força, e homens em terno escuro invadiram o espaço, gritando ordens. Ninguém se mexe! A voz firme e autoritária cortou o ar. Os clientes começaram a gritar, e o pânico se espalhou como um incêndio. Rodrigo sentiu o coração disparar. Samuel, para cá. Ele chamou, puxando o homem para perto de si. Era uma reação instintiva. Ele precisava protegê-lo, mas como? Os homens estavam armados, e no meio do caos, os olhares apoquentados da multidão faziam o ambiente pesar ainda mais. Marco tentou furar caminho através da multidão, mas foi rapidamente empurrado para o lado. Rodrigo, você precisa saber. Mas suas palavras foram roubadas pelo grito do líder da máfia, que surgia como uma sombra, ameaçadora e implacável. O que ele queria? O que Samuel realmente sabia? Samuel, onde está o que eu demandei? O homem se moveu com uma confiança feroz, os olhos escaneando o ambiente até pousarem em Samuel. Um nó se formou na garganta de Rodrigo. O medo não era apenas de perder a barbearia. Era o medo de perder tudo. A verdade, a identidade, até mesmo a família. Eu não sei do que você está falando. Samuel respondeu, sua voz tremendo. Mas foi um erro. O homem da máfia avançou, agarrando Samuel pelo colarinho. Você sabe sim. É por isso que estamos aqui. A máfia não vai parar até que a verdade venha à tona. Naquele momento, algo dentro de Rodrigo se rompeu. Ele não podia permitir que Samuel fosse levado. Antes que pudesse pensar, avançou, colocando-se entre a máfia e Samuel. Pare! Ele não fez nada. As palavras saíram sem que ele pensasse. O que estava fazendo? Ele tinha entrado em um território perigoso, colocando sua própria vida em risco, mas algo dentro dele finalmente explodiu. A verdade que ele tanto procurou estava ali. Samuel, seu pai. E agora, talvez, seu único aliado. Os olhares da máfia se voltaram para Rodrigo. Quem é você, garoto? Você não tem ideia do que está fazendo. A mão apertava o colarinho de Samuel. Rodrigo percebeu que não tinha escolha. Era agora ou nunca. Eu sou Rodrigo. E se alguém vai levar a culpa, que seja eu. Ele gritou, mais forte do que nunca. Um silêncio mortal pairou por um instante.
O mausoléu monetário de sua vida estava prestes a ser desmantelado, mas a força de suas palavras parecia cortante como a lâmina de uma lâmina de barbear. E então, no silêncio absoluto que se seguiu, um grito penetrante rasgou o ar, vindo do fundo da barbearia. Parem! Isso acaba aqui! Era Luísa, sua voz estrondosa. E quando todos viraram a cabeça, algo ainda mais chocante aconteceu. Luísa estava apontando uma arma, e suas mãos não tremiam. Se vocês tocarem nele, eu juro que vou acabar com todos vocês. Rodrigo sentiu a adrenalina jorrar. Ele mal conhecia Luísa desta forma. Era uma linha tênue entre aliado e inimigo, e naquele momento, tudo o que ele pensou conhecer sobre ela se desfez. A máfia hesitou, desconcertada. O desespero e a confusão começaram a tomar conta quando o líder da máfia olhou de Rodrigo para Luísa e, em um gesto de raiva e impotência, gritou: "Você não sabe a confusão que está se metendo." Mas Luísa não recuou. "É você quem não sabe. Eu sou filha do homem que derrubou seu chefe." O impacto das palavras caiu como uma bomba no espaço. Rodrigo ficou em choque. Tudo, de repente, fazia sentido. A máfia estava mais próxima do que ele pensara. Os segredos estavam se entrelaçando de maneiras que nem ele poderia imaginar. A tensão aumentou, e o que seria um confronto direto se transformou em um jogo de xadrez tenso, onde cada movimento poderia desencadear a próxima tragédia. Rodrigo sentiu o peso da situação nas costas. Ele olhou para Samuel, que parecia tão perdido quanto ele, e para Luísa, cuja determinação era firme. O que aconteceria agora? Ambos os lados estavam prestes a ir à guerra, e o que todos pensavam que era apenas uma disputa familiar, agora se transformaria em algo muito maior. A barbearia e tudo que Rodrigo amava estavam à beira do colapso. E a única certeza que ele tinha era que a verdade estava prestes a ser revelada, mas a um custo que ninguém poderia prever. Rodrigo estava paralisado. As palavras de Mariana ecoavam em sua mente, cada sílaba uma facada. A máfia era da sua família? Ele olhou ao redor, a barbearia se transformando em um labirinto de desespero. O ar estava pesado e a tensão pulsava. Samuel, com a expressão marcada pela dor, parecia mais vulnerável do que nunca. E Jorge, ao seu lado, agora tinha os olhos arregalados. O que mais eles estavam escondendo? De repente, tudo explodiu. Um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora. As portas da barbearia foram arrombadas com força, e homens em terno escuro invadiram o espaço, gritando ordens. "Ninguém se mexe!" A voz firme e autoritária cortou o ar. Os clientes começaram a gritar, e o pânico se espalhou como um incêndio. Rodrigo sentiu o coração disparar. "Samuel, para cá!" ele chamou, puxando o homem para perto de si. Era uma reação instintiva. Ele precisava protegê-lo, mas como? Os homens estavam armados, e no meio do caos, os olhares apoquentados da multidão faziam o ambiente pesar ainda mais. Marco tentou furar caminho através da multidão, mas foi rapidamente empurrado para o lado. "Rodrigo, você precisa saber." Mas suas palavras foram roubadas pelo grito do líder da máfia, que surgia como uma sombra, ameaçadora e implacável. O que ele queria? O que Samuel realmente sabia? "Samuel, onde está o que eu demandei?" O homem se moveu com uma confiança feroz, os olhos escaneando o ambiente até pousarem em Samuel. Um nó se formou na garganta de Rodrigo. O medo não era apenas de perder a barbearia. Era o medo de perder tudo. A verdade, a identidade, até mesmo a família. Eu
Eu não sei do que você está falando. Samuel respondeu, sua voz tremendo. Mas foi um erro. O homem da máfia avançou, agarrando Samuel pelo colarinho. Você sabe sim. É por isso que estamos aqui. A máfia não vai parar até que a verdade venha à tona. Naquele momento, algo dentro de Rodrigo se rompeu. Ele não podia permitir que Samuel fosse levado. Antes que pudesse pensar, avançou, colocando-se entre a máfia e Samuel. Pare, ele não fez nada. As palavras saíram sem que ele pensasse. O que estava fazendo? Ele tinha entrado em um território perigoso, colocando sua própria vida em risco. Mas algo dentro dele finalmente explodiu. A verdade que ele tanto procurou estava ali. Samuel, seu pai. E agora, talvez, seu único aliado. Os olhares da máfia se voltaram para Rodrigo. Quem é você, garoto? Você não tem ideia do que está fazendo. A mão apertava o colarinho de Samuel. Rodrigo percebeu que não tinha escolha. Era agora ou nunca. Eu sou Rodrigo, e se alguém vai levar a culpa, que seja eu. Ele gritou, mais forte do que nunca. Um silêncio mortal pairou por um instante. O mausoléu monetário de sua vida estava prestes a ser desmantelado. Mas a força de suas palavras parecia cortante como a lâmina de uma lâmina de barbear. E então, no silêncio absoluto que se seguiu, um grito penetrante rasgou o ar, vindo do fundo da barbearia. Parem! Isso acaba aqui! Era Luísa, sua voz estrondosa. E quando todos viraram a cabeça, algo ainda mais chocante aconteceu. Luísa estava apontando uma arma. E suas mãos não tremiam. Se vocês tocarem nele, eu juro que vou acabar com todos vocês. Rodrigo sentiu a adrenalina jorrar. Ele mal conhecia Luísa desta forma. Era uma linha tênue entre aliado e inimigo. E naquele momento, tudo o que ele pensou conhecer sobre ela se desfez. A máfia hesitou, desconcertada. O desespero e a confusão começaram a tomar conta quando o líder da máfia olhou de Rodrigo para Luísa. E em um gesto de raiva e impotência, gritou, você não sabe a confusão que está se metendo. Mas Luísa não recuou. É você quem não sabe. Eu sou filha do homem que derrubou seu chefe. O impacto das palavras caiu como uma bomba no espaço. Rodrigo ficou em choque. Tudo de repente fazia sentido. A máfia estava mais próxima do que ele pensara. Os segredos estavam se entrelaçando de maneiras que nem ele poderia imaginar. A tensão aumentou. E o que seria um confronto direto se transformou em um jogo de xadrez tenso, onde cada movimento poderia desencadear a próxima tragédia. Rodrigo sentiu o peso da situação nas costas. Ele olhou para Samuel, que estava quase desmaiando, e para Luísa, cuja determinação era firme. De repente, uma explosão. A parede externa da barbearia se despedaçou, e a estrutura tremeu. O som era ensurdecedor. A fumaça invadiu o espaço, e tudo virou um caos. Rodrigo tentou proteger Samuel, enquanto a poeira pairava no ar, e os homens da máfia entraram em desespero. É uma armadilha! Precisamos sair! Um dos mafiosos gritou, agora olhando em volta como se em pânico. E então, do meio da fumaça esquálida, uma figura conhecida surgiu. Era Jorge. Mas algo estava estranho. Ele estava vestido com roupas da máfia e carregava uma arma. As palavras se congelaram na garganta de Rodrigo. O que você está fazendo, Jorge? Jorge olhou com olhos frios. Sinto muito, Rodrigo. Você não sabe quem eu sou, quem nós somos. Cada palavra dele soava como uma lâmina afiada. Eu disse que Samuel era importante, mas não pelo que você está pensando. O choque passou por Rodrigo como um raio. Ele olhou para Luísa, que parecia tão confusa quanto ele, e para Samuel, cujos olhos mostravam uma dor indescritível. O que você quer dizer com isso?
Rodrigo forçou as palavras através de uma mistura de incredulidade e medo. Essa não é apenas uma questão de família ou legado. É sobre poder e controle. Fui eu que unifiquei a máfia. E Samuel? Pena. Ele sempre esteve no centro de tudo. Ele só não sabia. Jorge finalmente revelou. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover. Cada movimento investindo uma nova camada de traição. Rodrigo sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ele estava sendo puxado para dentro de uma teia de mentiras e manipulações em que nunca quis estar. Tudo o que Rodrigo achou que entendia estava na ponta de um fio prestes a se romper. A verdade revelada, com um estrondo, transformou tudo o que conhecia sobre sua vida e sua família em cinzas. O que ele faria agora? Com Jorge revelando sua verdadeira face, os conflitos chegavam a um novo nível. E ele sabia que isso era apenas o começo. Rodrigo estava paralisado. As palavras de Jorge o atingiram como um soco no estômago. A verdade sobre a máfia, sobre Samuel e tudo o que ele acreditava ser sua vida simplesmente se desfez no ar. Ele olhou para Samuel, que estava coberto de pânico, e para Luísa, com a arma ainda apontada para os mafiosos. O tempo parecia ter parado. Jorge continuou com seu olhar frio. Você não pode impedir o inevitável, Rodrigo. A máfia sempre esteve em sua família, tal como está em mim. Samuel é só uma peça em nosso jogo. O jeito como ele falava, sem emoção, deixou Rodrigo com um nó na garganta. Como ele pôde ser? Um barulho ensurdecedor ecoou atrás deles. A porta da barbearia foi arrombada novamente, mas desta vez não era a máfia. Do outro lado, uma figura conhecida entrou, e o coração de Rodrigo quase parou. Era sua mãe, Clara, a mulher que ele havia perdido de vista tanto tempo atrás e que ele achou que estava segura em outra cidade. Agora estava ali, cheia de feridas, com uma expressão de desespero em seu rosto. Rodrigo, você precisa sair daqui, disse ela, a voz trêmula e alta. Clara parecia desfeita. Sua palidez contrastava com a fúria que tomava conta do ambiente. Rodrigo mal conseguia acreditar. O que ela estava fazendo ali? Como sabia do que estava acontecendo? Como você, ele começou, mas Clara não tinha tempo. Com passos apressados, ela se dirigiu a Jorge. Você não pode fazer isso. Eu sei o que você está tramando. Ela gritou, apontando um dedo trêmulo na direção dele. Cala a boca, mãe. O que você sabe não importa. Jorge rebateu, sua raiva transparecendo. Mas algo no tom de voz de Clara fez Rodrigo estremecer. A mulher que ele achou que conhecia estava cheia de segredos. E agora a verdade estava prestes a ser liberada. Você sabe que a máfia não é da nossa família, Jorge. Você só acredita nisso por conta de uma mentira que inventaram. Clara quase gritou, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e ódio. Nesse momento, o ambiente ficou pesado de tensão. A máfia hesitou. Um ar de confusão pairava no ar. Para Rodrigo, tudo começou a fazer sentido. A vida que ele levou, as mentiras sobre sua família, as identidades que não se encaixavam. Jorge, o que é essa mentira? Rodrigo perguntou, a voz aguda. Mas antes que Jorge respondesse, um dos braços da máfia avançou, tomando um passo à frente. Vocês adoram se esconder atrás de suas jogadas, mas nós sabemos a verdade. Nós sempre soubemos. Ele olhou para Clara e uma especulação sinistra passou pela sala.
A verdade que você escondeu é que Jorge é seu irmão. E ele sempre esteve do nosso lado. O mundo de Rodrigo rodou. Irmão, o que queriam dizer com isso? As peças do quebra-cabeça caíram. E tudo o que parecia claro agora estava em um espiral de confusão. Ele olhou para Jorge, que começou a sorrir, de forma quase maligna. A sensação de ter seu mundo desmoronando sobre ele era intensa. Ele sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se as paredes da barbearia estivessem se fechando. Não, isso não pode ser verdade, murmurou, sentindo o pânico sussurrar em seus ouvidos. Vocês dois são parte disso, e é hora de vocês escolherem um lado. O homem da máfia declarou. A sala estava em pausa, os olhares se cruzando enquanto a verdade parecia se desdobrar ao redor deles. E como se o destino tivesse um plano ainda mais cruel, as luzes começaram a piscar. E uma explosão repentina em frente à barbearia iluminou tudo por dentro. O chão tremeu sob seus pés, e a cena tornou-se um caos absoluto. As portas voaram para longe, fazendo com que pessoas gritassem e corressem para se proteger. Rodrigo sentiu a adrenalina invadir seu corpo. Ele tinha que decidir, naquele momento. Ele deveria fugir ou encarar a verdade. O choque e a angústia o invadiam, enquanto a barbearia, seu refúgio, se transformava em um campo de batalha. O que mais ainda estaria escondido nas sombras profundas de sua vida. E nesse cenário de destruição, uma nova verdade estava prestes a emergir. Mas quem conseguiria sobreviver ao fim? Rodrigo estava paralisado. As palavras de Jorge o atingiram como um soco no estômago. A verdade sobre a máfia, sobre Samuel. Ele olhou para Samuel, que estava coberto de pânico, e para Luísa, com a arma ainda apontada para os mafiosos. O tempo parecia ter parado. Rodrigo, você não pode deixar a verdade escapar. Você precisa saber que há algo muito maior em jogo. Jorge provocou, seu tom implacável envenenando o ambiente. Mas antes que Rodrigo pudesse processar, outro estrondo irrompeu, desta vez do lado de fora, e as paredes da barbearia tremeram. A porta se abriu com um estrondo, e uma figura familiar começou a atravessar a poeira e as sombras. Era Clara, sua mãe, mas diferente de quando ela saiu. O rosto cheio de marcas do que parecia ser uma briga. Rodrigo sentiu seu coração disparar. Mãe, ele gritou. Rodrigo, você não pode ficar aqui. Eles estão vindo atrás de mim, disse Clara, a voz mal arrastando o peso da urgência. As palavras dela cortaram a tensão no ar. Quem está vindo? A confusão tomava conta de Rodrigo, mas não havia tempo para perguntas. Os homens da máfia mudaram de foco, visivelmente apreensivos. Clara caminhou até Samuel, pausa em meio ao caos, e olhou para ele. Samuel, eu não sabia que você estava aqui. Eu não posso deixar que isso aconteça. Do que você está falando? Samuel perguntou, furioso e confuso ao mesmo tempo. Era o mesmo homem que entrou na barbearia, como um mendigo. Mas agora, à luz da revelação, ele parecia qualquer coisa menos isso. Eles querem o que está com você, o que está com nossa família, a herança que você nem sabe que tem. Clara gritou, e o ambiente pareceu prender a respiração, enquanto a confusão se espalhava como um fogo incontrolável. Herança? Jorge disparou, seus olhos arregalando de maneira que Rodrigo nunca vira antes. Que herança? Por que você nunca me contou? Clara hesitou um instante. O chão tremeu sob os pés de Rodrigo, porque era perigoso. Mas agora não temos escolha. E como se o destino quisesse ver suas palavras caírem ao chão,
uma sirene alta cortou a cena, trazendo ainda mais caos. Rodrigo virou-se, sua mente girando, e a porta da barbearia mais uma vez se abriu. Um grupo de homens uniformizados, com armas, invadiu o espaço. "Desçam as armas, todos no chão!" gritaram, e a barbearia se transformou em um festival de gritos e corrida. Rodrigo sentiu uma onda de desespero. As luzes piscaram, e entre a fumaça, ele viu Luísa ser arrastada pelos homens da máfia. "Luísa, não!" Rodrigo gritou, mas foi em vão. Um dos mafiosos segurou um braço dela. Sua expressão, cheia de pavor e determinação. "É isso que você merece, Rodrigo. Você estava destinado a ficar no meio disso, e agora você não pode fazer nada." Luísa gritou antes de desaparecer na confusão. Os homens da máfia e os homens da segurança estavam em um impasse, e tudo parecia um pesadelo sem fim. Mas uma voz cortou a ambiguidade. "Chega!" A voz de Clara ecoou. Todos se viraram. "Eu sou a verdadeira cabeça deste jogo. Vocês não têm ideia do que estão lidando." Havia um silêncio mortal. O olhar de Rodrigo se fixou em Clara, uma frieza envolta de determinação que era assustadora. Era como se ele estivesse vendo sua mãe pela primeira vez de uma maneira completamente nova. "O que você está dizendo, mãe?" ele perguntou, o medo subindo em sua garganta. "Eu sou a verdadeira herdeira da máfia. Eles não podem te tocar." Clara olhou para Jorge, um sorriso que misturava triunfo e raiva em seu rosto. "Você só é um peão nesse tabuleiro, Jorge." Rodrigo sentiu o chão tremer sob seus pés. Tudo o que ele pensou que era verdade, tudo o que acreditava sobre sua família, agora estava em frangalhos. E a revelação de que sua mãe estava bem no centro daquela confusão era mais do que podia suportar. A tensão era palpável, o caos ao redor dele se tornando uma névoa. O que havia acontecido? O que isso significava para eles? A pergunta ficou suspensa no ar, e Rodrigo sabia que naquele momento a vida deles nunca mais seria a mesma. Ele olhou para Samuel, para Jorge e para Luísa, e então uma certeza cruel surgiu em sua mente. E se tudo isso não passasse de uma armadilha? E se a verdade fosse uma ilusão? Sem um lar, sem proteção, tudo estava prestes a mudar novamente, e ele estava no centro de um abismo que parecia não ter fim. Rodrigo respirou fundo, enquanto as palavras de sua mãe ecoavam. "Eu sou a verdadeira cabeça deste jogo." A revelação pendia no ar, nublada de tensão. A barbearia, que um dia foi símbolo de poder e glamour, agora era um campo de batalha entre verdades gritantes e segredos que se desenrolavam como um quebra-cabeça gigante. Clara olhou diretamente para Jorge, a fúria em seus olhos queimando como fogo. "Você sempre foi um peão em um tabuleiro que não entende. Está na hora de você saber a verdade sobre sua própria vida." A confusão nas feições de Jorge era palpável. "Não, isso não faz sentido. Eu sempre acreditei que estava ao seu lado." Mas Clara não hesitou. O ambiente, denso e opressivo, se agitava em meio ao caos que já era evidente. A máfia hesitou, olhares fixos na mulher que desafiava suas ordens. Enquanto isso, Rodrigo se sentiu dividido. Ele nunca quis ser parte daquela guerra, mas o instinto de proteção por Samuel o empurrava para frente. Um som ensurdecedor de disparos ecoou. Uma explosão próxima que fez todos se agacharem. "No chão!" gritou um mafioso, enquanto os outros se posicionavam prontos para atacar. Rodrigo percebeu a chance. "Todos vamos sair. Agora!" A urgência em sua voz fez os olhares se voltarem para ele. Mas havia muito que resolver. Samuel, de pé ao lado de Clara, parecendo cada vez mais perdido. "Você precisa me contar tudo, Clara. Eu não entendo nada." O desespero na voz dele era quase palpável. "Depois. Agora não é hora."
Ela respondeu, puxando levemente. Rodrigo segurou o braço de Luísa, que parecia paralisada, mas sua expressão se transformou em determinação. Vamos sair daqui. Juntos, eles correram em direção à porta de trás, mas Jorge o seguiu, a confusão agora se transformando em raiva. Vocês acharam que podiam simplesmente sair impunes? Estamos no meio de algo muito maior. Seu tom era de um homem que se via perdendo um jogo, e cada palavra cortava fundo. A barbearia estava em desordem. A fumaça se espalhava, mas Rodrigo seguia em frente, guiando todos até a saída. Foi quando ele escutou um disparo, e tudo pareceu desacelerar. Samuel caiu, e todos gritaram. O pânico tomou conta. Não! Rodrigo gritou, correndo para ele. O efeito do tiro ecoou, e em um instante, a saída parecia muito distante. Clara, com lágrimas nos olhos, gritava para que Rodrigo levasse Samuel para fora. Mas o som da sirene se aproximava rapidamente, misturando-se ao caos. Rodrigo, você precisa decidir, Luísa gritou. Escolha agora. Rodrigo olhou de um para outro. O que ele realmente queria? Salvar os que amava ou descobrir a verdade sufocante em meio ao medo? Vamos levar Samuel. Ele é nosso amigo e tem que ser salvo a qualquer custo. O peso das palavras pesava em seu coração, enquanto a realidade começava a se desdobrar na sua mente. E ali, em meio ao caos, ele fez a única escolha que parecia certa. Com o coração pulsando e lágrimas nos olhos, Rodrigo levantou Samuel e respirou fundo. A saída estava ao alcance, e levar Samuel era tudo o que importava. Mas no caminho, Jorge ainda estava ali. Rodrigo, você não pode! Mas foram suas últimas palavras, enquanto os homens da máfia se reagrupavam. Vamos, agora! Rodrigo gritou, como um líder que tutela seu povo. O sol brilhava intensamente do lado de fora. O grupo saltou para a liberdade, mas a verdade ainda não tinha se desfeito. Rodrigo olhou em volta. O tumulto se dissipava, mas a batalha estava longe de terminar. Eles se afastaram da barbearia, a realidade finalmente se assentando, mas as perguntas ainda o assombravam. O que aconteceria agora? Quem realmente era Clara? E o que a máfia queria de verdade? Uma nova jornada começava, cheia de potencial e mistério. Antes que a cena se apagasse, ele se virou e, em um último olhar, viu os homens da máfia se afastando na escuridão. A única certeza que ele tinha era que o passado não o deixaria ir tão facilmente. Hey, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio, então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.